deixei essa informação, mas livrai do mal. Assim seja. Meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje eu vou trazer um tema que me foi pedido já há algum tempo. Aliás, eu estava devendo 2 temas. Essas questões de gênero, né, sobre a homossexualidade e sobre alcoolismo. Então a gente está trazendo essa questão, que é um tema que está presente nas escolas, no esporte, nas empresas, na família. É um tema que está por toda parte, abrangendo todas as áreas, né, da nossa vida. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer alguma coisa, alguns fundamentos na visão espírita sobre essa questão de gênero, trazendo alguns aspectos. E a visão espírita, ela não comporta nem especulação e nem ponto de vista pessoal. Ela ultrapassa essas questões. Então eu rogo a Deus, o Senhor de nossas vidas, que nos abençoe para que a gente atinja o objetivo das pessoas que estavam necessitando de aprender algo sobre este tema. As questões 200, 201 e 202 de O Livro dos Espíritos, eles nos informam que os espíritos não têm sexo, conforme a gente entende essa questão de ter sexo. Porque o sexo depende do corpo físico. O sexo, masculino ou feminino, é uma condição humana. Então, numa nova existência, segundo essas questões nos esclarecem, pode um espírito que animou o corpo de uma mulher animar o corpo de um homem, e um espírito que reencarnou como homem, ele pode, numa próxima encarnação, reencarnar como mulher. E quando esses espíritos vão reencarnar, a escolha do sexo que eles terão vai depender das provas pelas quais eles precisam passar, ou das experiências que eles necessitarem nesta área para algum aprendizado. Então, a escolha do sexo vai depender do propósito de cada encarnação. Por exemplo, Chico Xavier renasce homem após sucessivas encarnações como mulher, com algumas poucas exceções, porque no século em que ele vivia, a mulher não teria um projeto pessoal de vida para tocar, ela teria muita dependência, ela não teria liberdade de mudar de cidade, de viajar sem ser acompanhado. Então ele renasce homem por exigência da missão que ele teria. Era tudo muito, muito diferente, né? Então Kardec diz que os espíritos encarnam como homem ou como mulher, porque na verdade os espíritos em si mesmos, eles não têm sexo. Visto que a evolução de cada um de nós vai depender das nossas experiências, vai depender das experiências que cada reencarnação vai nos proporcionar em termos de provações e etc. Então, a gente vai estacionando num corpo masculino, num corpo feminino, para adquirir realmente essas experiências. Porque, segundo Kardec, se a gente reencarnasse só como homem, a gente só aprenderia as coisas dos homens. Se nós reencarnássemos como mulher, nós só aprenderíamos as coisas da mulher, inerentes ao sexo feminino. Porque os papéis sexuais, eles têm no sexo, né, nós temos funções sociais muito diferentes. Por exemplo, nascendo como mulher, o espírito, pela própria natureza feminina, ele estaria apto a desenvolver características, virtudes e qualidades tipicamente femininas, como, por exemplo, a ternura, a sensibilidade,
a capacidade de renúncia, que muitas vezes é maior. Renascendo como homem, deveríamos desenvolver então a nossa força, a nossa coragem, o nosso empreendedorismo, porque essas eram características só dos homens. Hoje a coisa mudou, porque as mulheres são também altamente empreendedoras. Mas esses papéis sexuais que nós estamos considerando aqui, é porque existia realmente muita diferença entre homem e mulher. Isso era uma coisa assim muito forte, né? Então, por exemplo, da mulher esperava-se apenas que ela cuidasse das coisas da casa, da educação dos filhos. Dos homens, esperava-se apenas que eles sustentassem a mulher e os filhos. Tanto é que quando um filho resvalava para algum caminho, o pai dizia para a mãe: olha o que seu filho fez, certo? Então era assim, o educar era um papel exclusivamente feminino e sustentar o lar um papel exclusivamente masculino. A gente vê que essa coisa mudou bastante, mas até então o que vigorava era isso. E não se aceitava que ninguém transpusesse esta barreira de papéis. Até há pouco tempo, uma mulher no volante, ela escutava o quê? Oi? Perigo constante. Mulher no volante, perigo constante. Ô, dona Maria, vai pilotar um fogão. Não era isso? E o homem, se chorasse, o que ele escutava? Maricas. Homem não chora, não seja maricas, homem não chora. Então, esses papéis eram bem delineados, mas agora imagina as mudanças que quando você percebe que muitos homens já conquistaram esta sensibilidade que era algo típico do papel feminino, né? Assim como há algum tempo atrás eu vi uma pesquisa de companhias seguradoras de carro, onde quando o carro é só da mulher, o seguro é mais barato, porque as mulheres são mais cuidadosas, são menos imprudentes e dão menos prejuízo para os seguradores. É interessante isso, né? Porque a mulher não é dada a usar o carro como uma arma de guerra, né? E sair cortando, e sair e tal. Ela é bem mais cuidadosa. Mas durante séculos e séculos e séculos, não havia o menor senso de igualdade, né? Entre os papéis de cada sexo numa sociedade. Havia, aliás, uma hierarquia de gênero, onde se considerava o gênero masculino superior, ficava aquela coisa, o cérebro do homem pesa mais, ficava aquela coisa muito complicada, e até na Idade Média se discutia se mulher também tinha alma. Então, por aí, a gente vê essa cultura vindo, e no nosso estado, no estado de Minas Gerais, sabia que é um estado que está na frente dos crimes de feminicídio, de agressões à mulher, e sabem por quê? Porque culturalmente os homens são bastante conservadores e levam para o passado, onde o sexo masculino dominava, ainda é uma realidade muito forte na cultura de muitos, e eles não admitem ser trocados, eles não admitem ser abandonados, eles não admitem ser obedecidos. Então, isso está muito forte na cultura destes homens que estão praticando crime de feminicídio. E esta é uma pesquisa muito séria, encabeçada por psicólogos, né? Então, continua Kardec. Quando a gente renasce aqui, nós seremos eminentemente masculinos se prevalecer em nós as características da masculinidade, ou eminentemente femininos se prevalecer em nós as características da feminilidade. De qualquer forma, quando você fala para um adolescente que ele pode renascer mulher,
Ele fala, jamais eu vou escolher uma coisa dessa. Acontece que todos nós devemos passar pela experiência mais rica, mais enriquecedora que Deus pode nos oferecer, que é a maternidade. Porque ela está muito baseada nessa suprema lei que rege o universo, que é o amor. E no caso da maternidade, este amor terrestre é o que mais se aproxima ao amor de Deus, porque ele está sempre permeado de muita ternura, de muita abnegação, de muito sacrifício e da arte de cuidar do outro, esquecendo de si mesmo. Isso numa característica geral das mulheres. Mas não estamos dizendo que todas as mães são assim e sabemos que não são. Então, ao longo dos séculos, nós vamos caminhando e ganhando experiências em cada sexo, masculino ou feminino. Vai chegar num ponto que essas duas características vão se igualar e nós vamos ter aprendido o que há de melhor na essência masculina e o que há de melhor na essência feminina. E essa união, seremos anjos. E os anjos, sim, não têm sexo. E um dia, todos nós seremos anjos. Então, sem a lei da reencarnação, nós percebemos que a reencarnação seria a chave para as questões da homossexualidade, para as questões de gênero. Com o desenvolvimento do estudo dos cromossomas que dão as características sexuais do homem e da mulher, cromossomas X e Y, nós sabemos uma coisa que tem gente que ri e nem gosta de imaginar isso. Toda mulher tem 20% de testosterona, que é o hormônio masculino, que é o cromossoma masculino. E todo homem tem 20% de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, nós somos esses 20% aí, de modo que se um espírito eminentemente feminino reencarna como homem, é porque ele vai conseguir pegar os 20% de masculinidade que ele já tinha e deixar que esses 20% sejam potencializados. E ele terá, então, uma morfologia masculina. Quer dizer, a forma do corpo, né? O sexo dele será do sexo masculino. E ele vai ter uma psicologia masculina também, mesmo que ele tenha saído de uma reencarnação como mulher, como mulher, ele vai reencarnar como homem e vai desenvolver aqueles 20%, e ele será um homem na sua totalidade, tanto no corpo como no modo de pensar. Qual é o conflito que os psicólogos e os médicos estão chamando a nossa atenção? Mas antes eu quero dizer que o mesmo acontece se o homem for reencarnar como mulher. Ele pega os 20% de mulher que ele já tinha e aquilo se expande no próximo corpo e ele vai ser mulher, tanto na forma como no psiquismo, como na psicologia, como na intimidade. Então, o que é o problema da homossexualidade? O problema não, a questão. Por que acontece? Por algum motivo, a coisa não funciona direito. E essa polarização de ser totalmente masculino e totalmente feminino não acontece. Não acontece. Então, a partir daí surge essa questão que hoje é denominada conflito de gênero. A palavra foi muito bem escolhida, né? Porque quando existe a homossexualidade, é porque há um conflito entre o corpo e a parte psicológica da pessoa. Dá para entender isso perfeitamente, né? É um conflito entre morfologia e psicologia. Vamos continuar usando essas palavras.
É como se você fosse mulher por fora, mas por dentro você se sente homem. Como se você fosse homem por fora, mas por dentro você, na sua intimidade, na intimidade de si mesmo, você se sente como mulher. Então, conflito. A palavra usada tecnicamente é essa, conflito. E eu peço licença aos homossexuais bem resolvidos para continuar usando a palavra conflito, porque muitas das vezes essa polarização se transformar dessa forma, com este conflito, né, é algo que causa um grande problema na família, na escola, onde a pessoa vive e convive. Uma situação, às vezes, extremamente difícil para o indivíduo, ele com ele mesmo, ele com o próximo, e também um problema muito grande para os familiares. Então, aos que são bem resolvidos nessa questão e não sentem que este conflito que há é um problema, é que eu peço licença, porque mesmo eles, os que estão bem resolvidos hoje, um dia passaram por incríveis dificuldades. A grande pergunta é: por que acontece este conflito de gênero? Por que acontece esse conflito entre morfologia e psicologia? Esclarecendo ainda mais, por que a pessoa é um homem por fora e se sente mulher por dentro, ou é mulher por fora e se sente um homem por dentro? Por que isso acontece? Então, esta tendência pode ser pelo fato de o espírito ter tido várias existências como mulher. Várias. E ao renascer, é possível que ele enfrente algumas dificuldades em relação a essa polarização, ser só homem ou ser só mulher. Quando ele muda de sexo após várias reencarnações estagiando num sexo, ele pode ter dificuldades. Não se sabe ao certo por que essas dificuldades acontecem, mas nós podemos, pela lei de causa e efeito, encontrar na doutrina espírita algumas explicações. Não ter conseguido essa polarização perfeita para você ser homem por dentro e por fora, para você ser mulher por dentro e por fora, uma das causas é que a pessoa pode ter abusado de viciações sexuais, ela pode ter explorado alguém sexualmente ou várias pessoas, ela pode ter usado a própria beleza para seduzir desvirtuadamente alguém, causando prejuízos, desmanchando lares, essas coisas todas. Pode ter usado o sexo como uma forma de domínio, né, destrutivo. Pode ter sido um homofóbico, enraigado mesmo nos seus princípios, que causam grandes sofrimentos aos homossexuais. Então, eles são levados por expiação a vivenciar a própria homossexualidade em outra existência, vivenciar em si mesmos as questões de gênero, para entender o valor e o respeito que nós devemos oferecer aos diferentes de nós. Então, nós podemos reencarnar no meio ou na condição que nós desprezamos. E isso acontece em várias situações. Por exemplo, se você discrimina, acha inferior e agride um judeu, se você tem ódio de judeu, e tem gente que diz eu tenho ódio de judeu, essa pessoa pode nascer na raça judia para sentir na própria pele o preconceito que esse povo sofre. Da mesma forma, se você maltrata, menospreza as pessoas de classe social, financeiramente falando, inferior, você pode renascer lá embaixo, na pirâmide social, financeira, para perceber as dificuldades de quem vive às alturas de não ter nem com que sobreviver. Então, a gente é levado a renascer no meio
que a gente mais agrediu, que a gente mais violentou, né? Naquela posição social de raça, de religião, de nacionalidade, de crença, que você não aceita definitivamente, você pode renascer ali. E, da mesma forma, como expiação, você odeia tanto os homossexuais, os agride tanto, os desrespeita tanto, os acha tão inferior, que você pode renascer vivenciando a homossexualidade para sentir na própria pele a dificuldade em ser diferente, em ser minoria. Essa seria a primeira causa. As primeiras causas. A segunda causa pode ser simplesmente uma escolha do espírito, porque ele achava útil para ele passar por uma experiência dessa natureza, de ser um homossexual, de ser uma minoria. Porque mesmo com todos os avanços da sociedade, apesar de tanto progresso que já foi conquistado no respeito a essas pessoas, ainda e por algum tempo não será uma situação confortável nem fácil de ser vivenciada. Eu dizia culturalmente da questão do homem mineiro, conservador no seu domínio, mesmo que seja pela força, sobre a mulher. E também agora eu vou dizer como pesa muito, muito, muito a questão religiosa, porque a Bíblia deixa claro, ou nem às vezes tão claro quanto alguns religiosos quiseram colocar e traduziram, mas a Bíblia deixa claro que ter um relacionamento homossexual é pecado. Em termos bíblicos, a homossexualidade era considerada uma aberração. Tem essa palavra na Bíblia, uma aberração. Segundo as Escrituras, o casamento e o relacionamento sexual foram criados por Deus para ser exercitado entre um homem e uma mulher e ponto final. Bíblico. O grandíssimo apóstolo Paulo, na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ele fala literalmente: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. E ele começa a designar aqui quem que não vai herdar o reino de Deus. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos e ativos, e essa expressão que me chamou a atenção, nem os homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí eu falei, peraí, a homossexualidade conhecida nos seus detalhes, a ponto de discutir se o homossexual era passivo ou ativo, é uma coisa bem nova. Então eu abandonei meu Novo Testamentinho, que é distribuído nas igrejas assim para todo mundo, e fui para a Bíblia de Jerusalém. E lá eu leio, quem que não vai para o céu? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos. E o apóstolo Paulo finaliza este capítulo dizendo, para eles Deus dá a pena de morte. Pena de morte para os ladrões, assassinos, bêbados, alcoólatras. Cadê homossexualidade na Bíblia de Jerusalém? Não tem. Como que isso aparece na Bíblia esse Novo Testamento azulzinho, pequenininho, distribuído para todo mundo? Isso se chama enxertia bíblica, porque foi lá mesmo que eu li Moisés dizendo, não consulte os adivinhos, os médios, o espiritismo. Peraí, no tempo de Moisés não existia espiritismo, não existia a palavra espiritismo. Ela surge 18 séculos depois. E eles tiveram a coragem de colocar
entre as proibições de Moisés, o exercício da mediunidade. Imaginem, isso se chama enxertia, de pessoas que quiseram colocar as próprias proibições como palavra de Deus. Até o século XX, os médicos consideravam a homossexualidade uma enfermidade. E por considerar isso uma doença, surgiram várias igrejas oferecendo a cura. Surgiram clínicas de psicologia muito sofisticadas, oferecendo a cura. Tem um filme, eu assisti um filme sobre isso. Vocês assistiram? Me parece que era uma série. A família interna o homossexual já adulto, numa clínica interna compulsoriamente, ele nem queria ir. E ele é dopado e é levado para essa clínica, e aí a gente vê uma realidade. Os pais querem curar os seus filhos porque encaram até o século XX a homossexualidade uma doença. Na década de 80, com o surgimento da AIDS, foi uma caça às bruxas aos homossexuais. E o apóstolo Paulo, então, é citado à exaustão, usando a epístola maravilhosa que ele escreveu aos Romanos. E lá, em Romanos, sim, está escrito: ele condena a prática com o mesmo sexo e condena também a prostituição, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja e o assassinato. E também, na Bíblia de Jerusalém, ele encerra o capítulo dizendo que são dignos de pena de morte os que praticam essas coisas. Então, biblicamente, a homossexualidade foi colocada no meio de todas essas torpezas aqui. E quando a gente olha a história e acompanha o que se passava entre os reis, entre os imperadores, no Império Romano, a homossexualidade era uma brincadeira. Era uma viciação, onde existia muita luxúria, muito absurdo, muitas orgias sexuais, orgias de bebida. Então, tudo isso complica a situação. Neste século XXI, a homossexualidade deixa de ser doença, a palavra homossexualismo vira politicamente incorreta, porque ela sugere que é uma doença. Então a gente tem que dizer, vamos falar de homossexualidade e não de homossexualismo, porque ficou politicamente incorreto. Então, neste século, a doença deixa os compêndios da enfermidade e começa-se a chamar isso de conflito de gênero, seja a medicina, a psicologia, oferecendo recursos para que a pessoa, inclusive, assuma tranquilamente a sua condição psicológica, independente da sua condição morfológica. Assume o sexo que está lá dentro dele e não o que está externado no aparelho sexual. Esta é uma colocação bem de vanguarda para se fazer no Centro Espírita Luiz Gonzaga diante dos senhores. Então eu fiz questão de basear na literatura de um senhor espírita estudiosíssimo da doutrina, que se chama Richard Simonetti. Ele tem 80 anos, desencarnou recentemente, ele devia ter uns 80 anos quando ele escreveu isto. E então tem esse aval, né? Ele está na sua obra O Melhor é Viver. Por que essa questão de homossexualidade vai parar lá num capítulo do Richard Simonetti? Porque nós sabemos que o suicida, nós sabemos que o índice de suicídio entre os jovens é 40% maior entre os homossexuais do que entre os jovens heterossexuais. E essa percentagem de morte pelo conflito de gênero
no livro que Richard Simonetti ia trabalhar a questão do suicídio e do que levava os jovens a se matarem, ele então coloca este piedoso artigo jogando luzes sem preconceito sobre a questão. Mas nós sabemos que toda vez que falamos de suicídio, nós precisamos de colocar isso, que qualquer dificuldade que a pessoa estiver enfrentando aqui na Terra, que ele saiba que ao se matar, ele vai enfrentar problemas muito maiores do que os que o levaram a se matar. Ele se mata porque ele esquece que Deus não permitiria jamais que nós enfrentássemos dores maiores do que a nossa capacidade de superar. Ele se mata porque ele esquece que uma cruz jamais é superior às forças de quem a carrega. Então, continuando a explicação das causas dessa polaridade não acontecer certinho, biologicamente falando, a medicina, então, ela atribui a este conflito de gêneros a mudanças dos fatores hormonais durante a gravidez. Alguma coisa acontece ali no organismo feminino e os hormônios têm uma destrambelhada, modificam e a pessoa nasce com este conflito de gêneros. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que o próximo corpo que nós vamos ter, o nosso modelo biológico, a nossa forma que vai formatar o próximo corpo é o nosso espírito, mais do que a genética que está vindo da mãe, dos organismos materno e paternos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, até biologicamente falando. E todas as características mais importantes que vai serem nossas, elas vêm do nosso espírito, mais precisamente do nosso perispírito ou corpo espiritual. No nosso corpo espiritual, o que está registrado, gente? Estão registradas todas as nossas experiências passadas e também as consequências das nossas ações. Então, o corpo físico em formação, tendo como molde organizador o perispírito, o corpo físico traz para a nova encarnação o que o molde contém. E naquele corpo, ele estará preparado para a experiência reencarnatória compatível com as necessidades evolutivas. Então, existe sim uma alteração hormonal durante a gravidez, mas essa alteração hormonal é efeito da influência do espírito reencarnante e não causa. Deu para entender? Quer dizer, expliquei direito? Então é essa questão. Aquele homofóbico que eu disse que um dia agrediu, ele é levado, ele imprime no próprio corpo esta polaridade incompleta. Aquela mulher que um dia seduz várias pessoas, destrói vários lares, usando da própria beleza para dominar, ela pode renascer, então, num corpo masculino, tendo ali dentro todas as características femininas, porque as viciações sexuais atrapalham a polarização certinha. É masculino ou é feminino? Então, eu lembro também, isso eu jamais deveria colocar o que eu acho, mas eu vou só expor um caso que eu vi acontecer. Eu estava aqui na livraria, passou uma gestante com o ultrassom na mão, 4 meses de gravidez, e era uma menina. E ela queria muito, ela precisava que fosse um menino, porque era o segundo casamento do pai daquela criança e ele já tinha 2 meninas no primeiro casamento. Então, para medir força, ela queria dar-lhe um filho homem. E quando ela descobre que ela estava grávida de menina,
ela fica com muita raiva, muito decepcionada, e ela veio me contar isso com o ultrassom na mão e dava soco na própria barriga. Hoje, a filha de 16 anos é homossexual. Será que esse espírito ouviu o apelo da mãe, que queria um homem? Será que foi isso que psicologicamente afetou aquela criança? Não podemos afirmar, mas esse fato é fato. E contra fatos não há contestação. Só que nós temos que considerar que talvez aquele espírito ali já tivesse outras questões para apresentar aqui a polarização que apresentou. Talvez ele já trouxesse como compromisso dessa existência ser mulher e ter um psiquismo totalmente masculino, o gosto totalmente masculino. Então eu tive oportunidade também, agora encerrando a última causa, eu tive oportunidade de acompanhar duas mães cujas filhas de 15, 16 anos se apresentaram como homossexuais. 23 anos trabalhando com jovens nessa idade, a gente conhece pelo menos um pouquinho do psiquismo desse pessoal. E essas duas eu conheci desde pequenas. Então, eu falava, isso aí é uma questão passageira, isso aí está parecendo uma questão de rebeldia. E isso está nos compêndios. Às vezes, os jovens procuram essa experiência motivados pela rebeldia, para agredir uma sociedade, ou motivados até pela curiosidade. Por isso que existem homossexuais masculinos que são altamente viris e existem mulheres lésbicas que apresentam uma extrema feminilidade. Então, nesses casos que não há uma bipolaridade fisiológica, nestes casos onde o comportamento é apenas, onde a homossexualidade é algo apenas comportamental, então, neste caso, tem reversão do processo, que é realizado pelas próprias pessoas, porque essas duas, uma casou e hoje tem 3 filhos, e a outra namora alguns namoradinhos em relações heterossexuais. Então, era realmente uma questão pontual de rebeldia, de curiosidade ou do que seja. É por essas pessoas que não têm o conflito de gênero instalado neles, mas que buscam novidades. Agora eu estou falando de adultos capazes de, pela busca desenfreada de novos prazeres, eles são capazes de, então, partir para todo tipo de relacionamento. Por um tempo. Depois amadurecem ou adquirem AIDS, ou geralmente são orgias sexuais carregadas com muita bebida, com muita droga, e o final nós todos sabemos. Então é essa questão que leva os jovens, leva as igrejas, leva os pais a querer que os filhos deles se curam, porque tem esses que não o são fisiologicamente, mas pelo comportamento eles querem ser por algum tempo. Há muitos anos perguntaram para Chico Xavier o que ele achava de oferecer nas escolas a educação sexual. E ele falou, muito bom e muito necessário, mas quem é a pessoa que vai estar capacitada para dar essas aulas? E eu fiquei assim pensando, mas a coisa é tão séria assim? E parece que sim, porque olha o que aconteceu a favor da opinião dele. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, houve uma campanha em massa pelo uso de preservativo, lembram? E houve uma campanha em massa de doação de preservativos nos carnavais, nas escolas, nos postos. E o jovem que recebia aquilo, os adultos responsáveis diziam, usem camisinha. E o jovem escutava, você tem liberdade para fazer sexo com quem você quiser. Então ali era como se fosse uma carta branca para a moçada desvirtuar essa força
tão importante no nosso organismo. Então, hoje, nós vemos muitas pessoas que cultivam experiências homossexuais sem terem o conflito de gênero. Então, é viciação e não conflito. Assim como se vicia em álcool, se vicia em droga, se vicia em fumo, hoje a moçada está se viciando no cigarro eletrônico, que faz tão mal quanto o cigarro comum e às vezes até mais mal pela dose alta de nicotina, o maior veneno que o cigarro traz, né? Então é claro que isso pode ser curado, todo vício pode ser curado. E é isso que confundiu muita gente achando que era uma doença. O comportamento da própria moçada que encarou essa questão sem responsabilidade é que complicou a vida dos que realmente têm o conflito de gênero, um sexo por fora, outro sexo por dentro. Há muito ainda o que dizer, e eu tinha prometido Sabina que eu não gastaria os 45 minutos hoje, porque eu que pedi a ela que trouxesse uma coisa muito linda. Vamos lá. Amigos, como vocês sabem, no último dia 20, a gente teve a visita aqui do Orlando.